Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Galera, é o seguinte, essa aula de História para a galera de concursos civis do Amapá, para a galera do Bombeiro e PM do Amapá. Estou mantendo a regularidade, lançando todo sábado uma videoaula para vocês de forma gratuita. Beleza, meus anjinhos? Então vamos lá, gente. Juntos vamos conquistar essa aprovação. Juntos vamos conseguir o sucesso de vocês, tá? Depois que vocês passarem, mande um alô, professor, assisti sua aula e arrebentei na prova. Beleza, galera? Então, gente, inscreva-se no canal, deixe o seu like, isso é importante pra gente, tá certo? Então vamos lá, gente. Sem enrolação, vamos tratar sobre as disputas territoriais no Amapá. Essa é a segunda aula de História. Lembrando que nós temos também atualidades no canal para o concurso do Amapá. Então essa é a segunda aula. Volte duas casas e tem lá a aula 01 sobre a história do Amapá. Beleza? Então vamos lá. Vamos meter ficha aqui. Então vamos falar, gente, sobre as disputas territoriais. Muito tranquilo, muito fácil. Essas disputas territoriais, elas são entre, primeiramente, Portugal e França, correto? E depois, entre França e o Estado brasileiro. Vocês sabem que ali no extremo norte, você tem as Guianas francesas, beleza? Então, esses confrontos, essas disputas territoriais, o contestado franco-brasileiro, como vai ser conhecido depois, ele ocorreu ao longo de séculos. Tivemos períodos mais tensos e tivemos um período mais tranquilo dessas disputas, beleza? São vários e vários tratados, gente, que tentaram resolver essa problemática e essa querela, essa disputa. Logicamente, gente, que para o concurso público de vocês, não vou colocar todos os tratados, eu vou direto ao ponto. Aquilo que a prova de vocês vai cobrar quando eu estiver no Amapá e eu quero encontrar vocês na Blitz ou atuando já no Corpo de Bombeiro, beleza? Então observa, gente, século 17, tá aqui, deixa eu colocar o mouse, olha, século 17, século 18, século 19, a paradinha só vai ser resolvida com o laudo suíço, né? Século 19, início do século 20. Esse mapazinho, gente, ele é bem simples, né? Ele tá aqui preto e branco, mas aqui você consegue ver, olha, Rio Apoque ou Oiapoque ou Vicente Paison, né? Pinzon. Então existe várias nomenclaturas para os franceses. Eles chamam isso aqui de Rio Pinzon, Rio Oiapoque. Beleza? Lembrando que o Pinzon andou aqui por essa região, o Cabo de Orange, olha aqui, há muito tempo antes desse nosso processo que nós estamos estudando aqui, tá bom? Assista a aula anterior para vocês entenderem o papel do Pinzon. Gente, a França, ela tá dando uma desperta. A França, ela quer ficar com mais territórios. Então é muito fácil isso de você compreender, beleza? Então, gente, a história toda ela vai por aqui. Esse rio aqui, ele é a divisória entre ao sul, território português e brasileiro, e ao norte, território francês. Só que os franceses, gente, dizem que esse rio, essa localização não está correta. Eles dizem que esse rio é esse aqui, olha, Araguari. Depois eu vou mostrar no mapinha bem bacaninha para vocês. Eles deslocam esse rio. Eles acreditam que o rio Vicente Pinzon, ele está passando aqui, olha, mais ao sul. Mas na verdade não, gente, aqui é o Araguari, correto? Então vamos lá. O início da querela, o início do confronto, gente, é lá desde o século 17. 1600 e pouco, os portugueses se instalaram nessa região do extremo norte, inclusive construindo fortes. Então, durante muito tempo, ficou uma dúvida: qual território pertence a qual nação?
A Portugal ou a França? A França ou a Portugal? Para tentar solucionar, foi assinado um tal de tratado provisional, onde esse tratado determinava o quê? A neutralidade. Olha o que está escrito aqui, gente. A neutralização, proibindo até mesmo que colonos portugueses e franceses se estabelecessem na região. Então, olha, gente, essa região ela é neutra. Não pode ter ocupação nem de franceses, nem de portugueses. Beleza? Portugal e França vão confirmar esse tratado em 1701, dizendo que no futuro eles iriam discutir esses limites. Só que os franceses, gente, os crioulos principalmente, né, um grupo francês, eles não queriam saber. Em vários momentos da história, eles não obedecem o Estado francês, beleza? E aí eles vão invadir essa parte do território do Pará, que hoje nós conhecemos como Amapá, beleza? O tratado, como eu falei para vocês, ele foi confirmado. Quem participou, né, dessa negociação são esses dois lindos e maravilhosos aí. Coisa fofa do titio. Olha o quadro desses caras. Caraca, meu. Deram pouco dinheiro para os pintores aí, né? O Pedro II, o rei de Portugal, e o Luís XIV, o rei da França, né, estavam envolvidos nesse tratado provisional. Tá bom, gente? Mas não esquenta. Esse tratado, ele não é o mais importante da prova de vocês. Mas o que vocês têm que saber é que o tratado provisional determinou a neutralidade da região. Seguimos. Agora sim, papai. Esses tratados, eles aparecem em prova. Principalmente o primeiro. O Tratado de Paris é um pouco fraco, tá? Tratado de Utrecht. Tratado de Utrecht, uma cidade, tá? Utrecht. A França aceitou que os limites seriam o rio Oiapoque. A França fala para Portugal, tá bom, Portugal, nós aceitamos. A linha divisória entre o meu território e o seu vai ser o rio Oiapoque. Mas o rio Oiapoque, o Pison, não é esse do norte que você está falando. É esse do sul. Cara, pensa numa confusão. E Portugal falou, não, gente, vocês estão confundindo. Esse do sul é o Araguari. Tá? Esse do sul é o Araguari. Vocês estão confundindo. E a França não vai dizer, não, pô, esse que tu chama de Araguari, na verdade é o Oiapoque. E aí, meu amigo, para resolver esse BO... Então, durante muito tempo, gente, ocorreram esses conflitos aí diplomáticos, territoriais, geográficos entre França e Portugal. E depois da independência, lembra da independência do Brasil? 7 de setembro de 1822. Depois da independência, logicamente, entre França e Brasil. Em 1807, 1808... nós temos confrontos entre Portugal e França, porque Portugal não obedeceu o bloqueio continental. Esse BO, gente, é um BO lá da Europa. Resumo da ópera: a família real vem fugindo das tropas francesas morar no Brasil. E aí o Dom João VI, o corno, né, esposo da Dona Carlota Joaquina, a tarada, fica magoado com a França. Logicamente, ele foi obrigado a sair do seu conforto de Lisboa e morar na colônia chamada Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E aí o Dom João VI, eu vou me vingar, eu estou chateado, eu vou me vingar. Como é que eu vou me vingar? Eu vou invadir a Guiana Francesa. Pô, lá na Guiana Francesa, cara, em 1809, tinha 2 sargentos barrigudos tomando conta de todo o território. É uma área extremamente desabitada em 1800, alguns quebrados, né? Então ele vai pegar um pedacinho ali da Guiana Francesa como vingancinha, ok? Dentro daquele contexto das guerras que tinham acontecido na Europa. E aí depois falaram para ele devolver o território. Eu não sei se eu devolvo e tudo mais. Não, tá, talvez. Depois a gente conversa.
tiveram outros tratados aí, e quando chega em 1814, Tratado de Paris, fala, beleza, eu vou devolver, tá? Eu, governo português, vou devolver o território à França. Mas esse território, a gente não sabe exatamente. E aí, em 1817, veio um novo Tratado de Paris, onde o governo português de Dom João falou, olha, eu estou te devolvendo a área que eu invadi, beleza? Eu estou mantendo o que estava lá no passado, no Tratado de Utrecht. A divisão entre o que é de Portugal, o que é da França, é o rio Oiapoque. E a França, beleza. Mas tu sabes, né? Que o rio Oiapoque é esse do sul. E o português falou, não, filho do capiroto, é esse do norte. E aí continua esse BO, tá certo? Em 1841, a região é considerada de novo território neutro. Ninguém pode morar ali. Em 1892, será criada uma comissão, né, para explorar a região, para trabalhar geograficamente, né, para desenhar um novo mapa. Um novo não, né? Que o mapa já estava desenhado. Os franceses que não aceitavam. Mas para ter certeza que qual era o Araguari, qual era o Oiapoque. 1892, já estamos no final do século XIX. Esse BO ele está se instalando desde o século XVI. Perdão, desde o século XVII. Tinha um forte lá de Santo Antônio, no extremo norte do Brasil, e os portugueses já dominavam aquela região há séculos, e os franceses queriam dar uma de João sem braço e pegar uma fatia do território para eles. Então, gente, não esqueça do Tratado de Utrecht. Olha aqui, eu estou voltando. A França aceitou como os limites o rio Oiapoque ou Japoque, mas contestou que o rio Japoque é, na verdade, o rio Araguari. Esse é o papo furado dos franceses, beleza? Ah, outra coisa, gente, não esqueçam. Tivemos 2 tratados de Utrecht. Está bem aqui, ó, não sei se dá para você enxergar aí. 1713 e 1715. Um não tem nada a ver com o outro, tá bom, gente? O de 13 é entre Portugal e França e é sobre a região norte do Brasil. O de 15 é entre Portugal e Espanha. Tem a ver com a onda lá da colônia de Sete Povos das Missões e colônia de Sacramento. Beleza? Aqui eu trouxe, gente, eu gosto de trabalhar com fontes históricas. Eu gosto de ir direto na fonte, né? Não ficar copiando coisas da internet, como alguns professores fazem, simplesmente da internet, né? Nós temos que cruzar as fontes. Então, nós temos aí, gente, o Tratado de Utrecht. Eu coloquei aqui tudo bonitinho, tudo detalhado para vocês, tá? Depois tu dá um pause aí no vídeo e ler devagarinho isso daí. Olha, artigo 8. A fim de prevenir toda ocasião de discórdia, será que tinha discórdia? Que poderia haver entre os vassalos da coroa de França e os da coroa de Portugal, Sua Majestade Cristíssima desistirá para sempre, como presente desistisse por esse tratado pelos termos mais fortes. Qualquer direito e pretensão que pode ou poderá ter sobre a propriedade das terras chamadas do Cabo do Norte. Olha só, gente. Eles não falavam em Amapá, tá, gente? Muito menos em Pará. Cabos do Norte. E situadas entre o Rio das Amazonas e o Rio Vicente Pinzón. Aí eles chamam de Pinzão, né, ou Japoque. Sem reservar ou reter porção alguma das ditas terras, para que elas sejam possuídas daqui em diante por Sua Majestade Portuguesa. Ou seja, os franceses não podem ocupar essa região abaixo do rio Vicente Pinzón, rio Japoque, rio Oiapoque. Essa parte para baixo, essa parte entre o rio Japoque e o rio Amazonas, isso pertence à Nossa Majestade Portuguesa. Continua aqui, artigo 12. E como pareça recear que haja novas disenções entre os vassalos da coroa da França e os da coroa de Portugal, com a ocasião do comércio que os moradores de Cayena podem intentar no Maranhão e nas entradas do rio Amazonas.
Amazonas. Sua Majestade Cristíssima promete por si, seus descendentes, sucessores, herdeiros, que não consentirá, né, que os ditos moradores de Caiena, nem quaisquer outros de seus vassalos, vão comerciar nos lugares acima nomeados. Ou seja, o Tratado de Utrecht já estava pensando no futuro, dizendo que a França não poderia deixar que seus moradores invadissem o território. A França não poderia deixar que ocorresse o comércio, o processo migratório. É isso que está dizendo o Tratado de Utrecht. E que lhe será absolutamente proibido passar o rio Vicente Pisão para fazer comércio e resgatar escravos das terras do Cabo Norte. Isso é importante, tá, gente? Essa região do extremo norte do Amapá era uma área de quilombos. Era uma área de escravos foragidos aqui do Pará, aqui de Belém, né, na parte sul do território. Então eles fugiu para o extremo norte, uma região de difícil acesso naquela época, para fazer comércio e resgatar escravos das terras do Cabo Norte, como também promete Sua Majestade Portuguesa por si, seus descendentes, sucessores e herdeiros, que nenhum de seus vassalos irão comerciar em Caiena, né? A Caiena. Utrecht, 11 de abril de 1713. Olha que bacana, né, gente? Os documentos históricos. Então, eles estão tentando resolver isso daí. Para Portugal, estava tudo resolvido. Mas para a França, não, né? Aí, olha, gente. Aqui tá bem bacaninho esse mapa, tem a legenda, tá? Depois vocês vão dar uma lida aí, bonitinho. Aqui a galera aqui, Rosinha, onde tem os crioulos, né? É a comunidade crioula de influência francesa, né? Rio Cunani, Calçoene, e tá aqui, gente, o mais importante, Rio Araguari. Tá aqui, olha, tô passando o mouse. Os franceses bonitões diziam que esse rio era esse aqui, olha. O rio Japó, que é o Pisão. Malandros esses franceses, né? O contestado franco-brasileiro. Estamos agora no século XIX, tá? Mas não te esquece do Tratado de Utrecht. Dom Pedro II, de Portugal, Napoleão III, na França, neutralizaram a região em disputa. De novo. Nomearam vários representantes ali, tá? Um representante do Brasil e outro representante da França. O do Brasil morava em Belém e o da França morava em Caiena. Só que aí, gente, o do Brasil, o governo português, ele determinou... O governo português, não, perdão. O governo brasileiro, agora já é Brasil, tá certo, gente? 1800 e alguns quebrados, 1840, é pós-independência, só que era governado pelo português, né? O governo brasileiro, ele vai instalar uma sede administrativa para poder ver de perto essa questão das disputas territoriais. E onde vai ser essa sede do governo brasileiro? Para ficar de olho, para o boi engordar, o fazendeiro tem que estar de olho. A Vila do Espírito Santo do Amapá. Gente, não esquece. Sede das querelas, dos embates entre França e Brasil, entre Brasil e França. Uma sede administrativa estendida, a capital, podemos dizer, naquele momento, a capital do Amapá, para resolver essa problemática, um município hoje do Amapá, tá certo, gente? Existe um município chamado Amapá, só que na época era uma vila, a Vila do Espírito Santo do Amapá. Eu vou já te mostrar no mapa. Deixa eu só ver aqui, gente, se tá rolando a gravação no programa, tudo certinho. Tá rolando. Já temos 19 minutos de aula, ok?
Então vai pegando a visão aí, vai pegando a visão. Gente, qualquer dúvida, mandem aí no YouTube mesmo, tá, gente? Tá aí o meu Instagram, prof._Rogério Silva. Estou conversando com vários alunos, vendendo alguns materiais. Se vocês quiserem, eu também tenho material para vender, com conteúdo, exercício. Só entrar em contato, beleza? Juntos vamos conseguir a aprovação de vocês. Espero estar dando uma boa contribuição para vocês, tá bom? Deixa um comentário aí, gente, as críticas, os elogios. Também é importante o algoritmo do YouTube ver, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos seguir. Olha esse projeto aqui, 1852. 1852. Queriam criar uma província, queriam separar o território do extremo norte do Pará para criar uma província. Hoje nós chamamos de estado, na época era província. Então é um projeto de emancipação. Ainda não tinham nem resolvido o BO com os franceses. E aí o senador Cândido Mendes apresentou o projeto, né? A província de Pinzônia. Olha só. Segundo Cândido Mendes, essa província seria formada pelo que hoje nós conhecemos como Amapá, mas também um pedaço que hoje pertence ao estado do Pará. Monte Alegre, Alenquer, Óbidos e Faro. Tá certo, gente? Então é a primeira grande, intensa tentativa de separar o Amapá do Pará. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma introdução, tá, para a aula que nós iremos ter daqui a uns 2, 3 vídeos, acho que daqui a uns 3 vídeos, né? A formação do território do Amapá e a formação do estado do Amapá. Então observa que essa ideia de emancipação, ela vem do século XIX. Tá certo, gente? Guarda essa informação para os vídeos e para as aulas posteriores. Tá aí, gente. Vila do Espírito Santo. Então tá aqui, gente, o mapa do Amapá, olha, do Amapá hoje. Município do Amapá, Calçoene, Oiapoque. Isso aqui, gente, até hoje tem ouro. Então os franceses estavam de olho no ouro. Por isso que eles davam uma de João sem braço, confundindo a localização do rio. Eles queriam o rio mais ao sul, porque mais ao sul eles iam pegar mais terras e provavelmente mais ouro. Então tá aí, gente, a história do Vila do Espírito Santo do Amapá, que foi capital do Amapá enquanto território. Fica a cerca de 300... Nunca fui lá nesse município do Amapá. O pessoal daí do Amapá dá um alô. Do município do Amapá, 306 quilômetros, se não me falha a memória. O município, né, ele foi criado somente no século XX. E ele já teve várias nomenclaturas, como você observa aí, olha. Montenegro, Augusto Montenegro, que foi governador do Pará, né? Depois voltou para Amapá. Depois recebeu o nome de Veiga Cabral. Nós iremos já falar do Veiga Cabral, uma figura, né? Um cara visto como herói por muitos, principalmente políticos do Amapá. E em 39 volta a ganhar a nomenclatura inicial de Amapá. Então a Vila do Espírito Santo do Amapá se chamou Montenegro, Veiga Cabral e depois voltou para o nome de origem Amapá. Seria interessante Veiga Cabral, né, gente? Ficaria mais fácil para a gente, porque a gente confunde. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou que chato é o nome de um município ser o nome do estado, né? Às vezes confunde, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro, estado ou cidade? Né? Então aí quando a gente fala Amapá, Amapá é a cidade ou é o estado, ou é a província? Nesse caso que nós estamos estudando, é o município do Amapá, que foi a sede administrativa dessas disputas entre França e Brasil, Zil. Aí é Brasil, beleza, gente? Então tá aqui, gente. Essa região, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tava muito gripado esses dias, caraca.
Garganta seca do caramba, tanto tomar remédio. Então essa região do extremo norte, gente, como já falei para vocês, né? Ali foi descoberto ouro. Cunani, né? Ali na região de Calçoene, descobriram ouro. E aí uns franceses malandrões e tal, bora pegar esse território na marra. E eles criaram um país, eles criaram uma república, só que eles criaram só na cabeça deles. Né? Só na cabeça deles. O próprio governo francês não reconhecia, mas o governo francês fingia que não estava vendo, né? Vai que no futuro isso desse certo. Vai que cola. Se colar, colou. Então, gente, aí no final do século XIX, tá rolando em dois momentos. Foram duas tentativas de independência dessa região, puxando a sardinha, logicamente, para os franceses. Então tá aqui, olha, gente, Amapá, Cunani fica entre Oiapoque e a vila do Amapá. Tá aqui, olha, Jules Gros, cientista francês, se estendia do Oiapoque ao rio Araguari, que tu já sabe onde é, exatamente a região contestada. Coincidência, né, gente? Que coincidência. Foi criados selos, foi criados moedas, só que isso aí durou pouco, né? O próprio governo francês não deu apoio a essa república e ela se desintegrou. Não é assim, gente. Eu vou criar um país, eu vou criar uma província, eu vou criar um estado. Tem todo um processo diplomático e burocrático para o processo de reconhecimento. Quando o Brasil passou pela independência, foi um BO do caramba para esse reconhecimento. Foram 22 a 25, 3 anos de reconhecimento. E o Glos aí queria, através de um decreto dele, de uma canetada, promover aí uma área independente do Brasil. Bretzel, Adolf Bretzel, acho que é essa a pronúncia, me perdoe se eu estiver errado, né? Francês naturalizado brasileiro, também insistiu nessa República de Cunani, né? Dessa vez, o próprio governo brasileiro, né, desarticulou essa tentativa. Então tá aqui, ó, olha esse mapa é bem legal. Você vê aqui a Guiana Francesa, né, e tá aqui a República de Cunani, olha. Então seria ampliação do domínio francês sobre essa região norte do Brasil. O governo brasileiro mandou bala e aí desarticulou. Isso, gente, mesmo, né, após o laudo suíço. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tiveram que meter um diplomata, né, um político neutro para resolver essa querela. Querela, gente, é embate, conflito. Aí meteram os suíços. Mesmo os suíços dando causa ganha ao Brasil, o Bretzel aí queria, na marra, tomar parte dos franceses, né? Tomar um pedaço do território para eles. Aumento dos confrontos. Por conta do ouro, a França logo tratou de marcar presença. Então, ali final do século XIX, dois caras bem polêmicos e bem aproveitadores aí, né? O Trajano, de Cametá, se não me falha a memória, passou a atuar na região como um representante da França, juntamente com esse Eugène Voncier, né? Voncier, tem que fazer o biquinho para falar francês. Merci beaucoup, vai tomar no teu nariz. Então esses dois sujeitos, esses dois anjinhos, né? Eles... Caramba, esqueci de ligar o notebook aqui na tomada. Só um instantinho, gente. Eles eram representantes do interesse da França no setor. E é engraçado que, gente, como esse Trajano aí, ele se aproveitava, né? Ele já queria... Só um instantinho, gente. Só sair daqui da tela, gente. Pronto. Ô, gripe, meu Deus, me deixa.
ele queria, né, atuar como um verdadeiro francês na região, safado esse Trajano, né? Logicamente que ele tinha interesses políticos e econômicos com isso. Então, dois caras, gente, que ficavam andando por ali e já se achavam o dono da cocada, né? Tá aí, gente, esse mapa é o preferido, que eu acho bem legal, né? Que mostra aí Macapá, mostra o Tratado de Tordesilhas, tá? Gente, não esqueçam, o que hoje é Amapá estava do lado espanhol, tá bom, gente? Do lado espanhol. Então, o Eugênio proibiu o acesso de brasileiros às áreas onde tinha ouro, privilegiando e puxando a sardinha para os seus crioulos, para os seus parceiros, para os franceses. E os brasileiros falam, tua mãe, aquela rapariga, tu é doida, esse setor aqui é nosso. E ele, não, esse setor é nosso. E aí o bagulho ficou doido, né? Então a galera do Amapá reagiu, né? E falou, olha, vocês dois não mandem nada aqui. Quem vai mandar agora na região vai ser o triunvirato. Caraca, meu, triunvirato. Essa onda aí de triunvirato, né? É muito Império Romano. Já estudaram a história do Império Romano? Então, quem vai mandar aqui não vai ser você, Eugênio. Quem vai mandar aqui serão os brasileiros. O Cônego Domingo, o Antônio Coelho e o mais famoso de todos, queridinho da imprensa, queridinho da galera do Amapá, né? O Veiga Cabral. Francisco Xavier da Veiga Cabral. Se não me falha a memória, de Bragança, do Pará. Cara muito influente na região e que vai se transformar num mito, num herói para a galera do Amapá aí no final do século XIX, né? Porque ele vai bater de frente com os franceses e vai mandar prender, vai mandar soltar, ele vai ser o cara, ele vai assumir a liderança desse triunvirato. É impressionante, gente, toda vez que tem um triunvirato ao longo da história, né, sempre tem um que se destaca. Nesse caso, o Cabralzinho. Cabralzinho só no nome, né? Que ele era muito grande na sua representatividade política e tudo mais, né? Comerciante, jornalista, ele fez o nome dele no Amapá. Então, o triunvirato, gente, ele, depois de, não te esquece, tá, gente? Voltando bem aqui, olha. O Eugênio, né, proibiu que os brasileiros explorassem essa região do extremo norte. E aí depuseram ele, beleza? Tá aí, ó, a população depois, o Voncier, o Eugênio, em 1894. E aí o bagulho vai ficar doido. Formou-se um exército popular, o Exército Defensor do Amapá. Olha que legal, né? O Trajano, o brasileiro puxa-saco dos franceses, continuou querendo mandar na área, mandando prender, mandando soltar, exercendo uma influência política muito forte na região. Inclusive, reza a lenda que ele fazia extorsão, tortura, mas é o que é a lenda? Que ele mandou rasgar a bandeira brasileira. Aí vem o negócio da pátria. Ouvido do Ipiranga. Então aí já tem uma questão de nacionalismo, né? O cara rasgou a bandeira do Brasil. Sangue de Jesus. E aí o Trajano foi preso, né? O Veiga Cabral mandou prender o Trajano. Então o Eugênio foi deposto, o Trajano foi preso. E as notícias estão chegando lá em Caiena. Qual vai ser a reação do governo francês? Adivinha, né? Aí, gente, a imagem à esquerda é um desenho do Veiga Cabral, tá? E à direita uma estátua de Veiga Cabral na praça, lá em Macapá. Então, olha aí, gente, o que vocês têm que ter na mente de vocês, né? Esses carinhas aí, tá? Vou até tomar uma água para respirar, para vocês visualizarem isso daí. Dá uma pausa aí no vídeo.
Então tá aí, gente. De um lado, o Trajano, o Eugênio, vai aparecer o Lunier, né? E o Mr. Charvin. São figuras importantes. Do outro lado, você tem um triunvirato, né? Com destaque para o Veiga Cabral. Ok? Então eles estão em confrontos. Lembrando, o Trajano aqui, ó, foi preso, o Eugênio foi deposto, e aí vai aparecer o Lunier, né? Olha aí, gente, um documento de época. Eu gosto muito, como eu falei no início da aula, trabalhar com fontes históricas, fontes primárias. Professor, tem erro de digitação. Não, gente, é como elas são escritas na época. O povo exigiu de nós a proibição, olha como era escrito proibição, da entrada de crioulos, franceses e negros nos bosques para a exploração de minerais do Amapá. O povo. Olha essa tese do cara. Gente, o Veiga Cabral está interessado no ouro também, tá? Pelo amor de Deus. Vocês são inocentes, vocês acreditam em Papai Noel. Pois que os precedentes deles no Calçoene eram negros pavorosos. Eles matam, roubavam e praticavam toda sorte de perversidade. Por isso decretamos essa proibição. Grande foi o ódio que contra nós despertou essa resolução necessária para o sossego e tranquilidade dos amapaenses. Palmas para o Veiga Cabral. Mito, mito, mito. Toda vez que eu vejo esse negócio de mito já fico arrepiado. Tá aí. Qual vai ser a reação? Os franceses vão meter o bicho, como a gente fala aqui no Pará. E aí, meu amigo, eles vão invadir esse território aí da Vila do Espírito Santo, no município hoje do Amapá. Porrada, facada, chifrada, dedada, pedala, robinho, samba teves, cavalaria aérea, arco e flecha com mira laser. O bagulho vai ser doido. 15 de maio de 1895. Aí a imagem do Cabralzinho aí, tá, gente? Pô, cara, depois já acabou virando militar. Então olha o que está escrito aí, gente. A prisão de Trajano acelerou a invasão do Amapá pelos soldados do Lunier, com ordens do governador de Cayena. Fato ocorrido em 15 de maio de 1895. Gente, infelizmente, vocês têm que memorizar esse período aí, tá? 15 de maio. Maio. Né? A tua mãe, francês, que eu vou deixar tu pegar o meu setor. Então tu já lembra, né? Maio, mês de maio, mês das mães, mês que a gente gasta um dinheiro muito bom com as nossas mães, porque elas merecem. É presente, é sair para almoçar, para jantar. As coroas merecem, né, gente? Então não te esquece, maio, mês da mãe, né? E o filho da mãe do Lunier invadiu o setor. E aí foi muito tiro, né? Alguns dizem que foram 30 mortos, outros dizem que foram 100. Não interessa, cara. Não interessa. Interessa que uma galera morreu. Tanto de brasileiros quanto de franceses. Mas no final da história, quem venceu? Nós. Viva o mito. Veiga Cabral é o cara. Aí saiu, gente, né? Em vários jornais. A imprensa do Brasil, a imprensa do Pará fez a festa, né? E aí diz massacre de brasileiros. Essa aí é de junho de 1895. Na época eram um pouco mais retardatárias as notícias, né? Maio, e aí somente em junho saiu nesse jornal, tá, gente? No Diário de Notícias. Aí eu peguei como exemplo, tá? Vários e vários outros jornais, até de São Paulo, Rio de Janeiro, saíram que os brasileiros foram massacrados, mas que a vitória foram deles. Então o contra-ataque dos brasileiros foi violento, o capitão Lunier levou o farelo, graças a Deus, né? Em maio, né, o governador da Guiana, o Mr. Charvin, enviou ao governo francês notícias sobre o acontecido. Só que foi uma explicação muito mal dada, né? Ele mentiu, na verdade, né? O porquê da invasão do território. Ele falou uma coisa, falou outra, e não falou foi
nada, né? Em setembro de 1895, mostrando que o governo francês não aceitava a tal situação, o governador Charvier, principal responsável pelo massacre, foi demitido e substituído por outro, o Mr. Lamonté, né? Como é que fala isso aí? Lamonté. Alguém que fala francês, por favor? Me ajudem. Ou seja, os franceses levaram o farelo, né? O Lunier foi morto, o território não ficou com os franceses, o governador de Cayena foi demitido, e aí, gente, demorou aproximadamente 5 anos para essa querela ser resolvida, entre aspas, de forma definitiva, né? E aí surgiu o mito do Cabral, né? Cabralzinho recebeu inúmeras homenagens locais e nacionais. Veiga Cabral foi reconhecido pelo governo brasileiro como um herói nacional. O presidente da República concedeu o título de general honorário do Exército Brasileiro. Olha, general, cara. General Cabralzinho, né? O Cabralzinho não tinha que ser Cabralzão, né? Não pega bem assim, não casa bem, melhor dizendo. Cabralzinho general. Grande general Cabralzão. É o cara. Associa-se à Comissão Grande Massa Popular que vitoriou estrondosamente Cabralzinho. Estrondosamente. Cabralzinho foi visitar o presidente do Estado. Quem era o presidente do Brasil? Eu acho que era o Campos Salles. Não lembro agora, tem que dar um Google aí. Campos Salles, Prudente de Moraes. Sendo recebido com particular afeto e vivos transportes de alegria. Populares aguardavam na saída do palácio e acompanhando em ininterruptas aclamações como vingador da honra e da pátria. O vírus do Ipiranga mais esplácida. Nossa, né? Fevereiro de 1896, a província do Pará. Mais uma fonte histórica na tua cara. Toma-te. Olha aqui como o cara, que bonequinho engraçadinho, né? Não, bonequinho não, pô, uma estátua. Respeita o Cabral. O Cabral, gente, ele virou um bairro, um quartel, o nome do batalhão do exército, uma festividade. Essa imagem aí, gente, é numa praça no município do Amapá, tá? E ele virou, gente, presta atenção, feriado. Dia do Cabralzinho. Olha que bacana, gente. Poxa, eu quero qualquer dia um feriado do Rogerinho. Mas aí eu tenho que fazer alguma coisa importante na história, né? O Cabral fez, tá, gente? É inegável que a contribuição dele foi muito importante na luta contra os franceses. E aí, como eu sou enjoado, como eu gosto de detalhes às vezes, né? Tá aqui os bairros do Amapá. Olha aqui, esqueminha top. Olha o bairro, né? É um bairro que não tá ali no centro, né? Muito próximo do centro de Macapá, né? O centro de Macapá é o número 14 aí, como vocês podem observar, né? Então, um bairro, lá no bairro Infraero 1, você tem um batalhão, o 2º batalhão da PM. Vocês que estão estudando para PM, vão tirar serviço aí, vocês vão lembrar da aula do professor Rogério. Não tem nenhuma aula desse tipo no YouTube, eu duvido. Vem comigo, vem-te embora. Olha aqui, meu amigo, o grandioso, lindo e maravilhoso Exército Brasileiro, né? Bairro de Santa Rita, uma linha reta quase, gente, eu esqueci o nome daquela rua, né? Que vai dar ali quase lá no Trapiche, né? De Macapá. Você tem aí o batalhão do Exército Brasileiro, batalhão Veiga Cabral. Então, gente, o cara virou bairro, virou batalhão da PM, batalhão do Exército, festividade, feriado. Então, não esqueçam do Veiga Cabral na luta contra os franceses. Mas não esquece, gente, que a parada ainda não está resolvida. A solução vai vir de forma diplomática, ok? Tiro, porrada, facada, chifrada, mas a onda foi resolvida de forma diplomática.
É isso que a FCC vai cobrar na tua prova. É isso que as outras bancas vão cobrar na tua prova. Gente, muitas bancas que fazem concurso do Amapá nem conhecem a história do Amapá. Eu fico só observando. Há anos eu estudo, muitos anos eu estudo história do Amapá, eu vejo essa presepada. Então, gente, eles vão atacar esse ponto de forma fácil, de forma tranquila, tá bom? Relaxa, assiste essa aula, anota, né? Assiste ela novamente, que se vier na tua prova, tu vai arrebentar. Novembro de 1895, finalzinho de 95, cientista Emílio Guedes, olha só, o Emílio Guedes é muito famoso aqui em Belém. Enviado à região contestada, fez um relatório ao ministro das Relações Exteriores sobre a situação da fronteira. Em 1897, o Brasil e França assinaram um acordo para a decisão da questão do Amapá. Que acordo seria esse? Que acordo seria esse? Que o acordo vai ser feito no futuro, que o rio Oiapoque seria o limite da área contestada. Só que os franceses diziam, de novo, o Oiapoque é aquele riozinho lá de baixo, não é o rio de cima. E o brasileiro falou, caraca, tu é muito teimoso, francês. Chamaram o cara da diplomacia brasileira, Barão do Rio Branco. Não esquece, isso também aparece em prova. Ele foi dar contribuição para mais um levantamento geográfico, assim como Emílio Guedes. E para ele trabalhar junto com o árbitro da situação. Quem vai ser o árbitro da situação? O suíço. Então aqui, gente, você tem documentos, né, uma carta, né, o mapa apresentado por Rio Branco com os limites já explicitado pelos franceses, como indo por uma paralela ao Amazonas até o Rio Negro, né? Então preste atenção, o Rio Branco está dizendo, ei, esse território aqui, gente, todinho aqui, ele não é de vocês franceses, tá, gente? O território de vocês é esse daqui de cima. Então, o Rio Branco ele vai confirmar aquilo que o Tratado de Utrecht, né, determinava. Né? O mapa apresentado por Rio Branco mostrando os limites na interpretação brasileira. Essa é a interpretação brasileira. Está aqui a linha. Olha aí, eu até acendi a linha para vocês. Então, para cima é de vocês, para baixo é nosso. Beleza? O fato foi resolvido com um laudo suíço expedido pelo presidente Walter Hausen, em 1º de dezembro de 1900. Está aqui, olha, gente, 1900, 1900, 1900, 1900. Não te esquece disso daí, tá bom? Então, olha aí o que o suíço vai ser escolhido tanto pelo Brasil como a França para resolver de vez a parada. E o que ele determinasse, ambos teriam que aceitar, beleza? Então tá aí, olha, gente, o que o Walter falou. Visto os fatos e os motivos acima expostos, o Conselho Federal Suíço, na sua qualidade de árbitro, isso aí é um documento histórico, tá, gente? É uma fonte primária. Chamado pelo governo da República Francesa e pelo governo dos Estados Unidos do Brasil, segundo o tratado arbitrário em 10 de abril de 1897, fixa a fronteira da Guiana Francesa e do Brasil. Certifica e se pronuncia. Aquilo que já era falado, né, gente, há muito tempo, desde o Tratado de Utrecht. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, para o outro. Fica a mesma coisa que era o Tratado de Utrecht, gente. É o rio Oiapoque. E o rio Oiapoque é o do norte, não é o rio Araguari. Conforme o sentido preciso do artigo 8 do Tratado de Utrecht, o rio Oiapoque, o rio Vicente Pinzon, é o Oiapoque, que se lança no oceano imediatamente a oeste do Cabo de Orange, que sua linha, né, forma, né, a TAWEG forma a linha de fronteira. Ou seja, ele está dizendo, gente, que o rio Oiapoque não é o Araguari, que o rio Oiapoque é o rio que chega ao Cabo de Orange. Já mostrei para vocês vários momentos do Cabo de Orange. A partir da nascente principal desse rio Oiapoque até a fronteira holandesa, a linha de divisão das águas da bacia do Amazonas, que nessa região é constituída nas quase totalidade pelas linhas culminadas na Serra do Tumucumaque, forma o limite interior, né?
a parte do Tumucumaque, da grande parte do Tumucumaque, faz parte do Brasil. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora a parada foi resolvida. Depois de décadas e décadas, os franceses vão aceitar, né? Né? Tá bom, filha da mãe. Tá bom. Nós não queremos continuar com essa querela. O suíço aí, o Walter, falou que o rio Oiapoque não é o rio Araguari. Tá bom. Olha aí, gente, aí já é algo contemporâneo. Monumento comemorando o centenário da anexação do contestado ao Brasil, lá no Oiapoque, tá? Tendo que destacar as formas esculpidas na fronteira com as bandeiras nacionais. Aqui, olha, gente, observa que tem um desenho aqui em cima, olha, para tentar definir, para tentar não, né? O que definiu, né? O que foi definido, qual a parte do Brasil, qual a parte da França, né? Aqui tem uma carinha do carinha é boa, do Barão do Rio Branco, né? Localizado na Avenida Barão do Rio Branco, olha, Avenida Barão do Rio Branco. Tem muitas avenidas com o nome de barões pelo Brasil, né? Inclusive no Rio de Janeiro. No centro da cidade, na parte superior, encontra-se a imagem do barão. O Barão do Rio Branco, gente, ele ficou muito famoso por essas querelas, tá? De conseguir solucionar essas querelas com vitórias para o Brasil. A questão do Acre também teve a sua influência. Beleza, gente? Encerramos por aqui. E para finalizar, uma atividadezinha, um exercício top, Soldado PM 2017. Olha aí como a FCC trabalha. Pessoal do bombeiro, se liga, bombeiro. Em diferentes momentos históricos, houve disputas entre portugueses e demais colonizadores europeus pela ocupação da região do Amapá. Durante o período colonial, presta atenção, um episódio que exemplifica essa disputa é o da expulsão dos holandeses por tropas portuguesas e brasileiras, quando estes ocuparam inicialmente o Nordeste e estenderam seus domínios por toda a região Norte. Por toda a região Norte? Não. Gente, em algum momento eu falei de holandês aqui? Não, tá, gente? Então não viaja na maionese. Os holandeses não fazem parte dessa história. Os holandeses andaram um pouquinho ali pela costa do Amapá, mas eles chegaram mesmo a fundar a colônia São Luís do Maranhão em 1612. B. Reivindicação dessa região pela França como sendo parte do seu território além-mar, né? Apesar da divisão territorial em favor de Portugal ter sido oficializada pelo Tratado de Utrecht. Isso. Essa aqui que é a alternativa correta, né? O Tratado de Utrecht, eu falei 1 milhão de vezes para vocês, né? Dizia o seguinte: a parte norte do rio Oiapoque seria da França, a parte sul seria de Portugal. Só que aí a França contestou qual seria a localização exata desse rio Oiapoque, ou Pisão. Então essa é a alternativa correta. Construção da fortaleza de São José do Macapá para proteger a região da constante invasão de piratas ingleses e das embarcações russas? Eita! Não, gente, não tem nada a ver isso aí. Assinatura do Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, que retirou a região do Amapá e suas adjacências de possessão da coroa espanhola? Não, gente. O Tratado de Tordesilhas foi assinado muito antes dessas disputas do Amapá, lá no século XV. Letra E. Decretação da Guerra da Lagosta. Sangue de Jesus, não vou nem ler, gente. Em algum momento eu falei dessa guerra aqui? Não. Beleza? Então é isso, meus anjinhos. Espero ter ajudado vocês. Essa aula já ficou um pouco longa, tá? Mas é assim mesmo, tá, gente? Juntos vamos construir a aprovação de vocês. Tá aí, se vocês quiserem qualquer apostila de história e atualidades, eu tenho umas apostilas muito boas de conteúdo e exercício, né? De atualidades, eu acho que tem mais 60 questões, tudo gabaritado, tudo organizadinho, de acordo com o edital. Beleza, galera? Forte abraço. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima!